Eu já te começo perguntando, meu caro amigo, isso foi pênalti? Esse 1 a 1 do Flamengo foi na conta da arbitragem? Tiraram de nós 2 pontos? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Aproveita e se inscreve no canal, já deixa o like aí pra gente falar sobre tudo que acontece relacionado ao Flamengo. Vambora! Meu caro amigo, o Flamengo empatou com o Grêmio em casa. É óbvio que não foi um resultado bom, foi um resultado muito ruim. O primeiro tempo do Flamengo, o Flamengo até jogou ok, não foi aquele primeiro tempo que o Flamengo que a gente esperava do Flamengo. Depois da vitória de 8 a 0 contra o Vitória, criou-se uma expectativa muito grande de como seria esse jogo do Flamengo contra o Grêmio. Todo mundo ficou chutando 3 a 0, 4 a 0, 5 a 0. Bom, a gente sabe que não ia ser assim. Pelo menos o torcedor que entende um pouco mais de futebol, aquele menos empolgado, sabia que hoje o adversário era outro, né? E o técnico Mano Menezes é um técnico experiente. Então é óbvio que eles não iam se lançar ao ataque contra o Flamengo. Eu já na minha pré-análise, na escalação, eu falei que esse jogo seria um jogo mais contido, onde o Grêmio ia povoar o meio-campo e ia deixar um jogo truncado. E foi o que aconteceu no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Flamengo não teve grandes oportunidades, criou uma pressão logo no final do primeiro tempo, e ali o Flamengo deu uma melhorada, ali por volta dos 40 minutos. E aí o Flamengo jogou bem ali naquele final. O Flamengo, no início do segundo tempo, veio com uma postura diferente, foi com uma postura mais ofensiva. E o Flamengo amassou o Grêmio. Foram 21 chutes, desses 6 no gol. O Flamengo dominou a partida de uma forma avassaladora. Como sempre, o Flamengo manteve uma posse de bola gigante, de 67%, onde o Grêmio teve apenas 33%. O Grêmio só deu um chute a gol, que foi o gol de pênalti. Então, meu caro amigo, o Flamengo teve um jogo muito sólido, muito coeso. O Flamengo, porém, pecou naquilo que sempre vem pecando. O Flamengo arranca muitos chutes, só que às vezes o Flamengo não é muito objetivo. O Flamengo não consegue matar o jogo e converter o gol. Hoje o Flamengo pecou nisso, de chutar, mas não fazer o gol. E aí, cara, um jogo de 1 a 0 apertado é difícil contra um adversário que não é tão fraco. O Grêmio, apesar de ser um time inferior ao Flamengo tecnicamente, individualmente, a gente sabe que é um time experiente. E o Flamengo podia ter matado o jogo, podia ter feito ali aquele 2 a 0 que teria segurado o Grêmio, que não ia esboçar nenhum tipo de reação, porque o Grêmio foi para se defender no Maracanã e já não tinha expectativa nem de um empate. Pro Grêmio perder de 1 a 0 tava ótimo, porque lá no final das contas eles iriam dizer, foi um jogo difícil, é um adversário competente, aquelas coisas que a gente sabe que o jogador gosta de falar, aquelas palavras ensaiadas, o adversário é superior, coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal. Mas aí o Flamengo perde vários gols e perde vários gols. Hoje o Flamengo poupou o Jorginho, mas sinceramente eu acho que não faria tanta diferença assim, né? Eu também não sei por que poupar um cara, sendo que vai ter data FIFA, sendo que o Flamengo descansou ali mais de 4 dias, mas o Jorginho também não foi um cara que faria tanta diferença no jogo de hoje, visto que o jogo estava bem truncado. Mas um ponto importante é que o Flamengo jogou bem, a defesa novamente foi sólida, coesa, não tomou o gol com bola rolando, e foi aí que a gente entra nesse detalhe, esse pênalti. Na sua opinião, você marcaria esse pênalti se você fosse o árbitro? Não seja parcial. Porque, meu amigo, o que o Ailton Lucas poderia fazer ali? O braço estava bem próximo da bola e foi um chute, assim, totalmente despretensioso. Na minha humilde opinião, a arbitragem arrancou do Flamengo 2 pontos. Isso é muito triste, cara, porque toda vez que o Flamengo vai conseguir se distanciar do Palmeiras, do nada, arruma um pênalti contra, ou arruma um pênalti pro Palmeiras, e é sempre assim. É toda vez que o Flamengo vai conseguir abrir uma grande vantagem, que era um jogo, vai ser um jogo difícil hoje pro Palmeiras contra o Corinthians, e nessa ocasião o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem. Não foi pênalti, na minha humilde opinião, cara. Não tem condição você marcar um pênalti. Vai fazer o quê? O cara tá ali no movimento. Como é que corre com o braço pra trás, cara? Tá achando que é um ninja? Ficar correndo pra trás, com o braço pra trás, não tem como. Se é no jogo frente a frente, onde o cara vai ter que fazer uma marcação frente a frente, homem a homem, de frente, aí tudo bem, você consegue colocar os braços pra trás pra poder evitar que no possível chute você abra os braços, porque o braço vai estar colado ao corpo. Mas como é que numa correria rápida você consegue colocar o braço pra trás? Praticamente impossível fazer uma coisa dessa, não tem condição. E aí o juiz tirar uma sequência de vitórias do Flamengo, atrapalhar uma interferência externa, cara, é muito triste, velho. É revoltante, porque o filho da mãe não foi nem olhar o VAR, cara. Ele poderia ter consultado o VAR, poderia ter tentado dialogar ali, falar, ó,
Ali não tem condição ali, como é que ele vai botar o braço pra trás? Mas não, ele vai e me tira o 2 pontos do Flamengo. Então esses 2 pontos está na conta da arbitragem. Porque o jogo de hoje, não vou dizer que o Flamengo fez o jogo perfeito, podia ter feito o gol, podia ter feito 2-0, podia ter feito 3-0, podia, mas a gente sabe que o Grêmio, a proposta dele foi pra não tomar gol. Se arrancasse o empate pro Grêmio, tava lindo, era o que o Grêmio queria. O Grêmio foi pra se defender. O Grêmio é óbvio, mas assim, claro, cara, a gente entende o lado do Grêmio porque não bate de frente, não tem como bater de frente, vai sair, vai tomar gol. Vai tomar gol. E pro Grêmio perder de 1-0, tava pago. Como eu disse, depois no discurso era só dizer que o adversário era muito difícil, que deu tudo dentro de campo, mas não. O problema é quando há uma interferência de arbitragem, porque aí você não consegue controlar isso, cara. Você não consegue controlar, porque, sinceramente, o árbitro dá um pênalti desse, prejudicar o Flamengo, prejudicar todo um trabalho que foi feito em cima disso daí, é muita sacanagem, cara. É muita sacanagem, porque não foi pênalti. E como eu disse, o Flamengo jogou muito bem. Arrascaeta, magistral. Arrascaeta, aquele tapa, que é aquela jogada, aquela tacada de sinuca, meu amigo. Que isso? É um craque, gênio da bola. Arrascaeta vindo, jogando o fino do futebol. Hoje o Flamengo, o Samu não jogou tão bem assim. Pedro teve poucas oportunidades. Teve uma oportunidade outra ali, não conseguiu converter. E hoje o Flamengo perde 2 pontos, mas não foi por culpa do Flamengo em si. Foi mais por culpa da arbitragem, porque aquilo não foi pênalti. É claro, se o Flamengo tivesse aproveitado melhor daqueles 21 chutes, né, que poderia ter colocado ali um dentro do gol, cara. Infelizmente, acontece. Como eu sempre repito nas minhas análises, nos meus vídeos, eu sempre digo, o Flamengo não vai vencer todos os jogos. E de vez em quando vai perder um jogo ou outro pra algum time aleatório, igual perdeu pro Santos. Vai acontecer essa situação. Só que quando acontece em jogo que o mérito é totalmente do adversário, a gente consegue compreender. Agora, quando é uma interferência externa de arbitragem, cara, esse erro grosseiro que o filho da mãe não quis olhar o VAR, aí é revoltante demais perder ponto assim, cara. Porque sabe que tem um outro time, que é o Palmeiras, que é sempre beneficiado com um pênalti a favor, é sempre beneficiado com uma expulsão aleatória de um jogador, e nunca acontece nada contra eles, mas sempre quando é contra o Flamengo é sempre prejudicado por arbitragem. E os dirigentes do Flamengo tá na hora de abrir a boca, porque toda vez o Abel, a Leila sai falando, cria uma pressão gigantesca em cima da arbitragem, e os caras vai e faz uma merda dessa aí. E os dirigentes do Flamengo ficam todo mundo calado, pianinho, não fala um A, não fala um B, cara. Tá na hora de falar alguma coisa, cara. Pelo menos o antigo diretor do Flamengo falava alguma coisa. O antigo diretor do Flamengo falava, batia, falava e pedia alguma coisa também, mas agora se ficar ouvindo calado, a gente vai se ferrar por causa de arbitragem de novo. É sempre assim. Sempre assim, o Flamengo hoje foi prejudicado por causa de árbitro. O Flamengo jogou bem, não foi o melhor jogo do Flamengo. O Flamengo teve condições reais de ganhar o jogo, sim. Teve, a gente viu, os números mostram, mas o futebol não é planilha. O futebol não se resume a números. Mas hoje, o Flamengo não perdeu por um adversário competente. O Flamengo hoje perdeu por conta de árbitro. E isso eu não aceito, cara. Mas essa é a minha humilde opinião. Eu quero saber a sua. Deixa aqui nos comentários. Me siga para mais vídeos como esse. Valeu!